A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Finalizamos domingo passado o quarto trimestre de 2022. Foi uma lição abençoada, um trimestre excelente. E hoje iniciaremos o primeiro trimestre de 2023. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aleluia. São 13 lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Conto com a tua audiência. Se inscreva e comente e divulgue também nos seus grupos de EBD. Lição 1, avivamento espiritual. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Tu és aquele que está acima de tudo e de todos. Por isso, meu Deus, traz, meu Deus, um verdadeiro avivamento sobre nossas vidas, sobre a nossa nação. E que o Senhor continue, meu Deus, abrindo o nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra, guardar no coração e praticar a mesma. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Ao professor, Romanos capítulo 12, versículo 7, está escrito: se é ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, se você é um professor de escola dominical, se dedique mais, busque, não deixe para estudar na última hora, poucas horas, não. Haja dedicação, porque você é o ensinador e precisa estar com propriedade para falar do assunto que vai falar também nesse trimestre sobre o avivamento espiritual. Então, se prepare, se dedique, porque você fazendo, Deus vai se agradar dessa forma. Buscar o melhor para realmente apresentar aos seus alunos. Ore por eles, jejue, ore pela sua escola bíblica dominical para que Deus possa realmente trazer mais alunos e a obra de Deus possa crescer. Em nome de Jesus. Deixe Deus te usar para um grande avivamento na sua sala de aula também. Amém, professor? Deus abençoe. Lição 1. 1º de janeiro de 2023, o avivamento espiritual. Eu, pastor Rangel Bispo, desejo para você e toda a sua família e para o nosso Brasil um grande avivamento neste ano que se inicia. 1º de janeiro, já iniciando, falando sobre avivamento, o primeiro dia do ano, falando da palavra de Deus, não tem coisa melhor. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Texto áureo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Verdade prática, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e se converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao versículo 15 e Ageu, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9. Introdução. Neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual, veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus Cristo a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Palavra-chave: avivamento. Tópico 1. O que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual, ato de avivar, fazer reviver, renovação, reacender o que está se apagando. Atos capítulo 2, versículo 42 está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O avivamento espiritual começa não é com movimentos. O avivamento espiritual
começa quando perseveramos na doutrina. Nós iremos falar de vários avivamentos nesse trimestre, mas esse aqui, em especial da igreja primitiva, aqueles apóstolos, discípulos de Jesus, um negou, um traiu, os outros abandonaram, mas depois do revestimento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e com isso o apóstolo Pedro, que estava com medo da criada, estava agora cheio e começou a pregar a palavra de Deus porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sinalizar aqui que os apóstolos, Jesus, nem os apóstolos trabalhavam no mundo secular. Eles estavam trabalhando integralmente no reino. Por isso, eram sustentados pelo reino para realmente fazer a obra de Deus. Então, os apóstolos perseveravam na doutrina e quando eles saíram, no caso o apóstolo Pedro, o primeiro discurso dele, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. É por isso que a necessidade de permanecermos na palavra de Deus. Quando eu e você buscamos a palavra de Deus, a oração, o jejum, a consagração, nós nos afastamos do pecado. E todas as vezes que deixamos a palavra de lado, todas as vezes que deixamos a oração, o jejum e a consagração de lado, estamos nos aproximando do pecado. Mas que nós possamos estar, sim, buscando e perseverando na oração, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, para que haja um crescimento e um avivamento espiritual. É através da palavra que tem o avivamento espiritual. Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, só tem início quando o Espírito Santo, no coração de uma pessoa, de um grupo, igreja, de uma cidade ou de uma nação. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, está escrito: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unges os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note que esse Espírito é com letra maiúscula. Mas podemos identificar que o anjo da igreja, o pastor, o líder espiritual daquela igreja de Laodiceia, estava morno. Ele não era nem frio, nem quente. Ele não era nem direita, nem esquerda, ele era centrão. Então, ele estava em cima do muro. E o Senhor está dizendo, aos mornos eu vou vomitar. E o Senhor estava usando o apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátimo, porque ele usa o que ele quer. Ele pode trazer um avivamento através de uma pessoa, de forma individual, como iremos aprender ao longo desse estudo. Mas a gente pode verificar que aquele líder estava dizendo, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, ele esqueceu que o líder, ele é dependente de Deus. Moisés disse isso.
Não me deixa dar um passo, não me deixe dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Então, aqui esse líder espiritual estava vaidoso, soberbo, arrogante. E o Senhor estava dizendo, eu conheço as suas obras. E você é um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu. Aquele rico estava se achando, mas o Senhor, conhecendo, estava dizendo, você realmente está cego. Mas o Senhor estava dizendo, aconselho-te que de mim compres o quê? O ouro provado no fogo para que te enriqueças. É preciso o líder espiritual entender que somos dependentes de Deus. Eu, pastor Rangel, eu sou dependente de Deus. Eu sou rico quando eu faço a obra de Deus. Essa é uma verdadeira riqueza para um líder espiritual. Mas o Senhor estava falando e usando o apóstolo João para que aquele líder viesse o quê? Se arrepender. Ele está dizendo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor estava querendo que aquele líder espiritual da igreja de Laodiceia se arrependesse, mudasse de direção e buscasse a face do Senhor para que o Senhor pudesse usá-lo novamente. Porque Deus depende dos líderes, Deus depende também dos pastores, Deus depende de mim e de você. Mas Ele quer que nós venhamos nos arrepender, buscar se converter dos nossos maus caminhos, para que realmente haja um avivamento espiritual em nossas vidas. E o versículo 20 está escrito, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Note que aquele pastor estava surdo também, não estava mais ouvindo, o Senhor estava batendo. Pastor de Laodiceia, pastor nos dias atuais, oi pastor, eu estou falando, porque o Senhor, Ele bate, porque Ele não é o ladrão que arromba, o diabo ele vem arrombando, mas o Senhor Ele quer que você abra porque Ele está batendo com educação. Se você ouvir, Ele vai realmente, e você abrir a porta, é atitude também, Deus vai entrar. Mas se você não abrir, Ele não entra, Ele fica do lado de fora, como realmente na igreja de Laodiceia, o Senhor não estava dentro da casa, Ele estava fora da igreja. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa estar sempre em nossas vidas. Nunca fora de nossas vidas. O que faz nos afastar de Deus é o quê? A falta da busca da palavra, da oração, da consagração, do jejum. E como nos dias atuais, né? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre é pecado ter uma árvore de Natal? É pecado ter um Papai Noel, um presépio, né? O crente pode comemorar o Natal, é um vídeo maravilhoso, mas nós podemos perceber nesse período de Natal que muitos líderes usam o gorrinho do Papai Noel, tem árvore de Natal dentro de casa, no sentido de que, como eu fiz uma pergunta e faço a você, quando você monta uma árvore plástica dentro de sua casa, com vários adereços, vários enfeites, essa árvore vai apontar para Jesus Cristo ou para o Papai Noel? É bom você responder. E se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, assista o vídeo É pecado o cristão ter uma árvore de Natal em casa? Vai lá, busque, porque você vai adquirir conhecimento e vai conhecer a verdade, porque muitas vezes você está errando porque não tem conhecimento, que é a palavra de Deus. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual, moral, ética, política, econômica, individual, igreja, nação, pode ser pré-condição para um avivamento. É o que estamos vivendo nos nossos dias. Estamos vivendo crises diversas. Individual, a nível de nação, política, econômica, mas nós temos de ser como os grandes líderes, Abraão, Moisés, Daniel,
que se levantaram para interceder pela sua nação, pela nação, e por isso eu e você temos de estar intercedendo. Vamos interceder pelo nosso Brasil. Não aceitamos aqui, não queremos de forma alguma a ideologia de gênero, a legalização das drogas, do aborto, do furto. Não queremos o comunismo, o socialismo, o ateísmo, não queremos aqui. Precisamos nos levantar para orar, para interceder por essa nação, porque o Brasil pertence ao Senhor Jesus. E eu e você temos de estar orando por nossa nação. O Senhor, o apóstolo Paulo, ele orienta que é para a gente orar pelas autoridades, para que nós possamos ter dias melhores. Tópico 2. As condições para o avivamento espiritual. Uma crise. Diante de crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero e a tentativa de tirar a sua própria vida. Segundo Crônicas 7,14, está escrito: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, Deus nos dá uma condição, o livre-arbítrio para escolher. Se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos, ele realmente age. Mas se eu e você não quiser, se nós não quisermos, infelizmente vai continuar sofrendo. E o Senhor está dizendo assim: se humilhar, precisamos nos humilhar diante de Deus, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter dos seus maus caminhos? É mudar de direção. Arrependimento é mudar de direção. Você não faz mais. Já o remorso, você faz hoje, fica triste, amanhã faz de novo, fica triste, isso é remorso. Não há mudança. Mas o arrependimento é mudança de direção, é deixar de errar. Então está escrito: converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note que quando estamos pecando diante de Deus, os ouvidos de Deus não estão sensíveis mais para ouvir a nossa oração. Mas quando buscamos, Ele perdoa e sara a nossa terra. E o versículo 15 está escrito: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, o Senhor, quando nós mudamos, nos arrependemos de verdade, Ele começa a ouvir. Mas, como Isaías 59, versículo 2, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, o pecado nos distancia, impede de Deus também nos ouvir. Que nós possamos buscar de verdade o arrependimento, para que haja mudança, para que haja um avivamento espiritual na minha, na sua e da nossa nação, em nome de Jesus. Não espere a crise chegar para você buscar ao Senhor. Antes da crise, na crise e pós-crise, continue buscando ao Senhor, porque essa busca é permanente. Essa busca da presença de Deus, da leitura da Bíblia, da oração, do jejum e da consagração é permanente. Não pode ter pausa, não pode ter fim, tem de ser permanente. Sabe? O Senhor, mesmo quando estamos errando, Ele nos dá o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer. Já existem alguns ditadores legalistas, opressores nos dias atuais, que querem, Alexandre de Moraes, que querem realmente ditar, tirar a nossa liberdade de expressão, coisa que o Senhor nos deu. Ele deu a Adão e Eva. Ele disse: olha, não coma do fruto, mas se você comer, você vai pagar o preço. Como realmente Adão e Eva, eles foram punidos porque erraram diante de Deus.
Mas o Senhor nos dá livre-arbítrio. Mas existem muitos ditadores nos dias de hoje. E na igreja não é diferente. Lutero, na Reforma Protestante, tinha igreja católica que dizia ser o dono da igreja. Mas a igreja tem dono e pertence ao Deus Todo-Poderoso. Mas a igreja católica estava dizendo o quê? Comercializando, fazendo o balcão da fé, indulgências, pedacinho do céu e outras coisas até o dia de hoje. Mas nós podemos identificar que só através da palavra de Deus, como diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Lutero também, ele fez o quê? Se libertou. Ele colocou 95 teses, protestando contra aqueles líderes corruptos. E Deus usou Lutero. Você está preparado para um grande avivamento que Deus vai fazer na minha e na tua vida, na nossa vida? Se prepare, busque a Deus em oração, na palavra, porque Deus ele pode te usar de forma individual. E homem não vai impedir. Através de Lutero, a igreja protestante evangélica nasceu. Porque Deus ele usa um grupo, ele usa uma nação, ele usa um povo. Só basta eu e você buscar esse avivamento espiritual. Tópico 3, a necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Amós, capítulo 2, versículo 5, Isaías, capítulo 6, versículo 11. Estudamos no quarto trimestre de 2022 a justiça divina, uma lição maravilhosa. O profeta Ezequiel foi usado por Deus, olha o que eu falei, para trazer realmente advertência para o povo, para os líderes, para os falsos pastores que estavam ali se corrompendo, mas o povo não quis. Os profetas também, alguns se corromperam, alguns reis também se corromperam, e alguns profetas, sacerdotes também, mas o Senhor usou o profeta Ezequiel no cativeiro da Babilônia, Jeremias em Jerusalém, e usou Daniel na corte de Nabucodonosor. Então, Deus aqui advertiu, mas o povo não ouviu. E aí veio a destruição do templo, o chamado para reconstruir o templo. Deus levanta homens para realizar a obra, Zorobabel, o desejado das nações e a glória da segunda casa. Ageu capítulo 2, versículo 7 ao 9 está escrito: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que virá o desejado das nações. E quem é esse desejado das nações? É Jesus Cristo. Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o desejado das nações é Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu para me dar vida e vida com abundância, para te dar vida e vida com abundância, para nos salvar dos nossos pecados, da morte eterna, do tormento. Mas é através de Jesus Cristo, quando aceitamos Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, nos batizamos e aí buscamos realmente servir ao Senhor e também anunciar o Evangelho a outras pessoas, a outra criatura, a outros povos. Você já aceitou a Jesus? Se não aceitou, aceite, para que você possa estar livre do inferno, do tormento eterno. Amém, querido? Você aceite, porque Jesus pode mudar a sua vida. Não esqueça que Ele
veio salvar o que se havia perdido. Eu profetizo também que eu não sei o que você perdeu, mas eu profetizo em nome de Jesus que a glória da segunda casa na minha e na tua vida será maior do que a primeira. Coisas grandes virá sobre a tua vida, sobre a minha vida e sobre a vida do nosso Brasil. Espere em nome de Jesus. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Promessas de Deus a Ciro. Ciro não era um servo de Deus, mas Deus usa ele. Olha que coisa maravilhosa. Ciro liberta Israel do cativeiro para cumprir a sua promessa. Deus, ele tinha cumprido por conta dos remanescentes, daqueles que se arrependeram, que se converteram, que se humilharam, que buscaram e oraram. O Senhor, assim, prometeu que iria realmente reconstruir. E a conclusão do templo, em Esdras capítulo 4, versículo de 1 ao 5, a reconstrução. Então, Deus, ele usa quem ele quer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29 está escrito: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Querido, aqui está mostrando que Deus usou Ciro, que não era servo, para realizar a reconstrução do templo. Da mesma forma, Deus, ele te escolheu. O dono da obra é Deus. Ele te escolheu, ele me escolheu. E não é homem que escolhe, é Deus que escolhe. O homem só faz dar o aval daquilo que o Senhor escolheu. E não esqueça que Deus, ele vai te capacitar. E não vai ser homem nenhum que vai impedir o chamado de Deus na minha e na tua vida. Não paralise por conta do homem, porque a obra é de Deus. Está escrito aqui, como a gente acabou de ler, que é Deus que escolhe. Porque tem muitos homens, como nos dias de Laodiceia, o anjo da igreja que estava fora da visão, cego, estava arrogante e prepotente, os Alexandre de Moraes dentro da igreja, querendo impedir o meu e o teu avanço na obra espiritual, no avivamento espiritual. Mas Deus, ele usa quem ele quer. Se prepare, continue buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor na palavra, no jejum, na consagração, para que Deus possa fazer de mim e de você um grande avivalista nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa geração. Amém? Você crê? Receba aí o grande avivamento de Deus na minha e na tua vida e sobre a nossa nação brasileira, em nome de Jesus. A necessidade de um avivamento. A inércia significa inatividade, estagnação ou preguiça. De muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. É notório, nos dias de hoje, que a inércia, infelizmente, está dentro das igrejas. Não tem mais evangelização, evangelismo, não tem cruzadas evangelísticas, tem muitas vezes entretenimento dentro da igreja, para prender as pessoas dentro da igreja. O pastor não sai mais para evangelizar, os crentes, não são todos, mas uma grande maioria, infelizmente, essa é a verdade, porque antigamente muitos folhetinhos eram realmente distribuídos durante o dia, mas hoje você não vê. Muitos líderes que ainda, pastores que têm ainda o título de missionário e não saem para evangelizar. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai levando. E ele não sai e ainda quer impedir quem sai para evangelizar. Mas eu repreendo em nome de Jesus esses líderes, em nome de Jesus, que muitas vezes tentam nos paralisar. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia,
sono profundo, ausência de ânimo, inconsciência espiritual, no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza espiritual e também a mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Infelizmente, tem muitos mornos, e o Senhor disse: aos mornos eu vou vomitar. O que é o morno? É o que está em cima do muro. É aqueles que estão realmente neutro diante de algumas decisões, com medo, muitas vezes, de pregar a verdade para não perder as ovelhas, porque se você pregar a verdade, pastor, você não vai, de forma alguma, perder, mas você vai conscientizar da verdade. Se você, professor de escola dominical, pregar a verdade, você vai realmente trazer a advertência de Deus. Mas se você não prega a verdade, você vai estar conivente com a mentira, com o erro, como a igreja de Laodiceia. O pastor estava em cima do muro, estava morno e o Senhor estava reprovando aquela obra daquele anjo daquela igreja em Laodiceia. Hoje, o fechamento de igreja é uma realidade. Verdade, a Europa que diga, né? Muitas igrejas na Europa têm sido fechadas, ali foi o berço de grandes avivalistas ali, de grande avivamento que ocorreu ao longo da história, a começar ali do próprio Martinho Lutero, e vários outros. A gente vai falar de vários aqui ao decorrer desse trimestre, mas podemos identificar também que igrejas estão sendo abertas, mas igrejas que estão realmente buscando a heresia, falsos mestres, falsos doutores, implantando aí a teologia inclusiva, deixando as coisas de qualquer jeito, sem nenhum impedimento, sem nenhuma regra, sem nenhuma lei, e deixando as pessoas de qualquer jeito. Porém, Jesus disse no Evangelho, segundo escreveu Mateus, que a porta é estreita, que o caminho é apertado para chegar no céu. A porta larga e o caminho largo vai te levar para a perdição. E você tem de escolher o caminho estreito, que vai te levar para o céu, ou o caminho largo, que tudo pode, que vai te levar para o inferno. E que nós possamos estar escolhendo a cada dia o caminho estreito, a porta realmente apertada para chegarmos ao céu. Conclusão: quando o povo de Deus se encontrar em uma situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre, reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Se você gostou desse vídeo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente, compartilhe, divulgue nos seus grupos, ao máximo que você puder, para que o nome de Jesus seja glorificado. Posso contar contigo? Amém? Deus abençoe. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, te guarde. Deus abençoe a tua família, o teu ministério. E que Deus abençoe o nosso Brasil. Que esse 2023 seja um ano de um grande avivamento espiritual para a nossa nação chamada Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Deus vai agir e a verdade de Deus vai realmente se cumprir na nossa nação, na nossa vida, e um grande avivamento virá. Se preparem. Deus abençoe. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Se Jesus não voltar até lá. Amém? Fica com Deus. Abraços.